Olá, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje nós vamos começar o nosso livro 9. Mudando um pouquinho de assunto, estávamos falando sobre o ar, sobre a atmosfera, e agora vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano, dando início ao estudo dos níveis de organização do corpo humano, certo? A biologia é a ciência que estuda a vida e os seres vivos, tanto que a palavra logia vem de logos, que significa estudo, e bio significa vida. Então, biologia é o estudo dos seres vivos. Mas afinal, o que é a vida? Ao longo da história da humanidade, muitos estudiosos dedicaram-se a tentar compreender o que é a vida. É possível identificar diversas características que diferenciam os seres vivos dos seres não vivos. Ernest Mayr, um dos biólogos mais importantes do século XX, dizia que não há dúvidas de que os seres vivos possuem atributos que não são encontrados em seres inanimados. O próprio Mayr disse: a natureza da vida, a propriedade de estar vivo, sempre foi um enigma para os filósofos. Descartes tentou resolvê-lo simplesmente ignorando-o. Um organismo, de fato, nada mais é que uma máquina, disse ele. E outros filósofos, em particular, aqueles com formação matemática, lógica, física e química, tenderam a acompanhá-lo e a agir como se não houvesse diferença entre matéria viva e matéria animada. Mas isso não satisfazia a maioria dos naturalistas. Eles estavam convencidos de que um organismo vivo agem algumas forças que não existem na natureza inanimada. Outro importante biólogo do século passado, John Maynard Smith, considerava que a principal diferença entre os seres vivos e não vivos seria a capacidade dos primeiros de se reproduzir e transmitir características hereditárias aos seus descendentes. Portanto, pode-se dizer que um ser vivo é dotado da capacidade de nascer, alimentar-se, crescer, reproduzir e morrer, entre outras características. A ciência da vida. A biologia é a ciência que estuda a vida e os seres vivos. Nesse sentido, envolve diversos assuntos relacionados aos diversos seres que conhecemos: animais, plantas, fungos, bactérias, algas, protozoários. Mas por que os chamamos de seres vivos? Os seres vivos apresentam características que são específicas e os diferenciam dos seres não vivos. Outras permitem que sejam identificados e classificados entre si. Nesse sentido, pensadores e cientistas apresentaram suas definições para as propriedades comuns aos seres vivos. Então, nós temos na natureza os seres vivos e os seres não vivos. Os seres não vivos são todos aqueles que existem já na natureza antes de nós, seres vivos, mas que não têm vida, nunca tiveram e não vão ter. São eles a água, o vapor d'água, o ar atmosférico, os gases, as rochas, certo? E os seres vivos são aqueles que têm vida. Como é difícil a gente descrever a vida, né? O que é vida? O que é estar vivo? Não é só movimento, não é só falar, não é só pensar. Então, tem muitas características que nos diferem daqueles que não são vivos. Então, para facilitar o aprendizado, né, o entendimento, a gente pode dizer que o ser vivo tem a capacidade de nascer, se alimentar, crescer, reproduzir e morrer. O Ernest Mayr, nascido na Alemanha, tornou-se um dos cientistas mais renomados do século XX, tendo se dedicado às áreas de taxonomia, que é o estudo da classificação dos seres vivos, ornitologia, que é o estudo dos pássaros, filosofia da biologia, filosofia é o conhecimento, né, da biologia, além de ser historiador da ciência. Só.
Suas principais contribuições são relacionadas à compreensão da evolução biológica e ao desenvolvimento do conceito de espécie, que seria uma espécie, no caso, né, de um ser vivo. Para facilitar o estudo dos organismos, dos seres vivos, criou-se os níveis de organização. O nome já diz, é para organizar, é para facilitar aqueles que irão estudar sobre o corpo dos seres vivos de maneira geral, tá? Então, vamos lá. O estudo da vida no planeta Terra pode ser feito em diversos níveis, que vão do microscópio, bem pequenininho, ao macroscópico, bem grandão, como veremos na sequência. Os átomos são as unidades que formam toda a matéria viva e não viva. São os mesmos que nós vimos lá no primeiro bimestre, tá? Nós vimos na nossa apostila uma tabela periódica. Lá na tabela periódica tinha vários elementos, aqueles lá são os átomos, tá? São formados por partículas energéticas com carga positiva, negativa e neutra. Então, eu tenho um exemplo aqui de alguns átomos: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo. Os diferentes elementos químicos, como carbono, nitrogênio, etc., são formados por átomos que diferem na quantidade de partículas que possuem. Por sua vez, os átomos se reúnem quimicamente formando as moléculas. Então, eu tenho o átomo do oxigênio. Quando dois deles se juntam, formam uma molécula de gás oxigênio, que é o que eu respiro. Eu tenho o elemento carbono. Quando dois elementos carbono mais o oxigênio se juntam, eu tenho o gás carbônico. E por aí vai. Essas combinações entre os átomos são chamadas de moléculas. São estruturas por arranjos de átomos de elementos químicos, iguais ou diferentes, que formam as várias substâncias que constituem tanto os seres vivos quanto os não vivos. Então, aí é um nível de organização comum aos dois. As rochas, a água, os gases, igual eu citei, também são formados de átomos. Nós também somos formados de átomos. Nosso animalzinho de estimação também é formado de átomos. Por aí vai, átomos e moléculas, certo? As moléculas orgânicas podem formar estruturas organizadas como as organelas, que constituem as células. As organelas, por exemplo, são estruturas especializadas em realizar diferentes funções no interior das células, como produção de energia, fotossíntese, produção de proteínas, entre outras. Então, a palavra organela significa um órgão muito pequenininho. São as estruturas que tem dentro das células, que são as unidades que formam o nosso corpo, tá? Fica nela aqui agora. A célula é a unidade básica dos seres vivos. Pode grifar isso aí. O que é a unidade básica? É a unidade que forma o corpo dos seres vivos. Seja ele grande, seja ele pequeno. Todos os seres vivos são formados de células. Existem organismos unicelulares, são formados por uma única célula, e existem organismos chamados multicelulares, formados por muitas células, que atuam conjuntamente, geralmente havendo grupos de células que realizam funções específicas nesses organismos. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula animal. Por que eu sei que ela é animal? Porque tem uma estrutura na célula vegetal que animal não tem. E ela não está aparecendo aqui. Nós vamos aprender também no final do capítulo 20 para que serve cada coisa dessa aí. Então, todos os seres vivos são formados de estruturas chamadas de células. Ok? Uma célula tem membrana plasmática, ribossomo, citoplasma, lisossomo, mitocôndria, complexo golgiense, núcleo, material genético, retículo endoplasmático e centríolo. Apesar de a gente não vai estudar a célula agora nesse capítulo, a gente vai falar dela bastante. Tá? No capítulo 20, nós vamos falar especificamente só sobre ela. Tá bom? Esses grupos de células formam tecidos especializados, como o tecido muscular dos animais, que é formado por células capazes de realizar contração e relaxamento.
proporcionando a movimentação desses seres vivos. Outro exemplo é o sangue, um tecido conjuntivo líquido que possui várias células com funções diferentes. Então, um conjunto de células forma um tecido. Os órgãos são formados por diversos tipos de tecido com funções especializadas. O estômago, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular e tecido epitelial, que é um exemplo a nossa pele. Então, um órgão é um conjunto de vários tecidos. O estômago é um conjunto de vários tecidos, que é um conjunto de várias células com a função de digerir e absorver parte dos nutrientes. Todas as células e tecidos e órgãos têm uma função comum. Eles servem para alguma coisa. Os sistemas são grupos de órgãos que atuam em conjunto para desempenhar as funções vitais do organismo. Como exemplo, temos o sistema digestório, formado pelo estômago, intestino, esôfago e etc. Então, um sistema é um conjunto de órgãos que vão trabalhar pela mesma função. Eu não vou encontrar um pulmão dentro do sistema digestório, porque o pulmão não tem função na digestão dos alimentos. Então, sistemas é um conjunto de órgãos com uma função específica também. Então, eu tenho o sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestório, sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema linfático, esqueci de algum, sistema excretor, por aí vai. Todos os sistemas são formados de órgãos, que são formados de tecidos, que são formados de células. Juntando todos esses sistemas, eu tenho um organismo. Os organismos são os indivíduos. Cada organismo é formado por sistemas que atuam de maneira integrada e interdependente. Por exemplo, quando corremos durante uma brincadeira, os sistemas respiratório e circulatório funcionam de modo mais rápido, aumentando o ritmo, o número de respirações, quanto o número de batimentos cardíacos por minuto. Isso tem um motivo. Se ele não contar aqui, eu conto para vocês, tá? Então, aqui eu tenho, olha, sistema muscular é o primeiro, aqui onde aparece o esqueleto. O sistema ósseo, né? Sistema ósseo, sistema muscular, sistema esquelético primeiro, sistema muscular o segundo, sistema circulatório o terceiro, sistema nervoso o quarto, sistema linfático o quinto e por aí vai. Agora, fora do corpo humano, os níveis de organização. Os organismos de uma mesma espécie que vivem em determinada região geográfica formam uma população. Então, a gente, dentro de uma cidade, forma uma população de seres humanos, certo? Temos na cidade também uma população de cachorros, uma população de gatos, uma população de parasitas, uma população de piolho, uma população de aves, por aí vai. Um conjunto de populações se chama comunidade biológica. São várias populações que vivem em um determinado local e interagem, são independentes entre si, interdependentes entre si. Por exemplo, uma população de tucanos depende das árvores da floresta que são utilizadas para sua alimentação e abrigo. Então, o tucano é uma população, as árvores outra população. Juntando vários que formam uma comunidade, já. Juntando várias comunidades, eu vou ter um ecossistema. Já estudado anteriormente, nós temos no Brasil 6 ecossistemas. Amazonas, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Pampas e Cerrado. São os nossos ecossistemas aqui. É formado pela característica natural de determinado local, rio, solo, umidade, temperatura do local, etc. E pelos seres vivos que vivem nele, as comunidades biológicas. E a biosfera reúne todos os ecossistemas da Terra, aquáticos, terrestres, onde vivem todas as formas de vida existentes no planeta, correspondendo ao mais alto nível hierárquico da vida.
Então, eu tenho vários níveis de organização que me ajudam na hora de estudar o planeta Terra, de estudar a biologia. Então, eu começo pelo pequenininho. O átomo, conjunto de átomos formou uma molécula, que formou as organelas, que formou as células, que formou os tecidos, que formou os órgãos, que formou os sistemas, que formou um indivíduo, que formou uma população, uma comunidade, um ecossistema e a biosfera, que é o planeta Terra. Então, nós temos uma biosfera conhecida atualmente, é o planeta Terra. Ah, mas lá em Marte falou que tem vida, tudo bem. Mas tem que ter mais espécies, tem que ter populações, né? Tem que ter outros níveis de organização aí para ele ser considerado uma biosfera ainda. Então, nós temos o planeta Terra como biosfera conhecida. A partir desse nível de organização, os estudos foram planejados, programados. Tem gente que estuda só os ecossistemas, tem gente que estuda só as populações, só os órgãos, só as células, só os átomos, só as moléculas, tudo dividido, tudo separadinho, bonitinho. Isso tudo é para facilitar o nosso estudo, ok? Até a próxima aula. Um abraço para vocês.